Bom dia, óbvias! Esse papo é uma continuação do episódio da última semana, que foi gravado no aniversário de 5 anos do Bom Dia Óbvias, no Teatro Municipal de São Paulo. Caso você não tenha escutado, recomendo que você comece pela parte 1. Depois você volta por aqui, viu? Mas eu queria falar sobre uma outra coisa que tem a ver com os mecanismos de defesa, que não é tão bonito, mas que é muito normal. Que é normal não, vamos dizer que é muito comum, e que também eu ouvi no episódio, que é aquele episódio que eu gargalhei, que você falou que gostosas também se humilham. E eu conectei com uma conversa que eu tive com um amigo meu, e ele estava contando de uma amiga que saiu de um relacionamento que não era saudável, e que ela sentia que ela estava o tempo todo pintando as bandeiras vermelhas de branco. E eu pensei o quanto, quando a gente está num relacionamento amoroso infeliz, a gente vive quase que uma vida secreta. Porque dificilmente a gente quer mostrar para os outros que a gente está infeliz, porque a gente vai ter que encarar a realidade. Lela do meu coração, o quantas mentiras que a gente conta sobre nós mesmos e para nós mesmos nos impedem de estar na felicidade que a gente merece. Fiquei pensando, quando que eu minto para mim que tem esse momento, né? Você está num desconforto. Como é que você sabe que está num desconforto se aquilo ali é comum para você, né? Exige uma iniciativa de eu preciso refletir sobre isso, se isso daqui é o que eu quero, mesmo que isso seja o que é comum, não normal. E aí eu fiquei pensando, como que a gente dá o jeito de se sabotar nesse momento, né? Que a gente sempre dá um jeitinho. Sempre a gente fala... A gente encontra. A gente resolve. Sabotar a gente consegue. E eu fiquei pensando quais são os momentos mais comuns que eu me saboto nesse lugar, assim, de entender que eu estou numa situação ruim, mas vou fingir que nem está tão ruim assim para eu não ter que mudar. E, geralmente, eu pensei que tem duas coisas. Primeiro, é quando eu acho que eu não sou capaz de resolver, digamos assim, sei lá, preciso sair de uma relação de trabalho. Putz, tem um monte de burocracia que eu vou ter que ir no cartório de não sei o quê, eu nunca fiz isso, não sei se eu tenho capacidade, vou ter que achar outra pessoa para entrar nesse lugar. Tá, não tenho capacidade. Como que a gente age? Não tem muito como agir, gente. Vai ter que confiar em si mesma de que você vai ser capaz de superar o que for que vier a acontecer. Porque eu também não acredito que sempre o melhor vai acontecer. Porque às vezes acontecem umas coisas que não dá para justificar. Você olha para o roteirista e fala assim, meu filho, riu muito, amigo. Estão te pagando? Foi legal. Se divertiu, foi bom pra você? Eu nunca achei que eu Alguém fosse ser deu mais risada? otimista de um grupo. Eu vou indicar hot yoga, mentira. Mas eu vou até me justificar. É porque eu acho que a gente pode até se ferrar muito, mas é que antes do se ferrar, não adianta pensar que você vai se ferrar. Ah, sim. Você entende? A preocupação e o medo e a ansiedade se torna tão inútil. Sim. Porque é melhor você mentalizar, vai acontecer melhor, vamos embora. Eu gosto assim, é o que temos. Tipo assim, não é que é o melhor, mas é o que temos. Não adianta você ficar se debatendo com a realidade, porque você tem que, em vez de você, eu acho que é melhor para mim, em vez de construir uma segurança de que o melhor vai acontecer, porque às vezes pode acontecer o pior, é que eu vou ter a capacidade de lidar com o que for que aconteça, seja melhor ou pior, porque eu já passei por tanta coisa, eu tenho certeza que eu vou passar por tantas coisas mais, que não tem o que fazer, não tem para onde fugir, vai ter que encarar. Então, eu vejo que eu me saboto nesse lugar de achar que eu não sou capaz, e aí eu tenho que me lembrar, Mona, você lembra quem você é? Olha aqui as coisas que você já fez. Aí eu vou atrás, eu ligo, olha aqui, amiga, você acha que eu sou capaz? Aí, amor, você acha que eu sou capaz? Mãe, você acha que eu sou capaz? E aí fica, e aí você tem uma força de encarar que não precisa depender só de você, assim, acionar, porque você não resolve nada sozinho, não é, Elisama? E o outro lugar que eu me saboto muito de sair de lugares desconfortáveis é quando eu estou exausta. E aí, isso aí eu acho que é um pouco mais difícil, porque quando você está exausta, eu, pelo menos, perco a dimensão do que eu quero, do que eu não quero, porque eu não quero nada. E aí, como é que você vai fazer uma escolha diante do não desejo? Porque você está tão exausta, não existe lugar para a falta, não existe lugar para o vazio, não existe lugar para o desejo. Como é que você vai desejar alguma coisa se você está até aqui?
E aí você só quer ficar deitada no sofá vendo reality show, tipo assim, da pior qualidade possível, sabe, uma coisa assim? Porque é a única coisa que você consegue computar na cabeça. De que você não consegue absorver nada. Você só consegue ser. E aí você não consegue escolher. Então eu vejo que eu me saboto muito nesse lugar, assim, de ou medo de ser incapaz ou exaustão. E exaustão eu acho que é o mais comum. Não sei se vocês acham que é. Sabe que eu não gosto da coisa do me sabotar? Eu não acredito nunca que a gente se sabota. A gente só está usando o martelo. Sabe? Só estou usando a ferramenta errada. Mas eu só estou querendo ficar... Eu quero ficar bem. Estou fazendo merda. Estou fazendo do pior jeito possível. Mas eu quero ficar bem. Assim, a gente é amiga da gente, sabe? A gente não se sabota. Eu não acredito nisso. A gente está tentando fazer uma coisa boa. Do pior jeito possível, mas estamos tentando. Assim, vamos ter paciência com a gente, sabe? Assim, é que parece que você tá vendo só, querida, fazendo merda de novo. Não, assim... Eu tô amando verdade, o eu nunca tinha parado para pensar. Assim, a gente está indo e voltando. Mas é que, por exemplo, tá? Uma mentira que, para mim, é clássica, que não tem a ver com cansaço, que tem a ver com a minha insegurança. Que é, por exemplo, vou ter um desafio profissional. Ao invés de eu reconhecer que eu estou insegura, talvez o que eu me fale é: acho que não vai dar tempo. Acho que não tenho disponibilidade para fazer isso agora. Que aí é uma mescla dos dois, exaustão e incapacidade. Isso, e eu tô mentindo, mas eu minto pra mim, eu me convenço. E eu juro que eu tô fazendo o melhor pra mim. Sim. Você entende? Mas Você a gente tá entende, sempre... Eu entendo, amiga. Obrigada. Mas acho que também tem muito o segredo de você entender quais são as reações de alguns sentimentos. Então, esse lugar da gente, de fato, admitir que eu estou insegura, mas, não, acho que não vai dar tempo, é uma reação. Quando você entende, eu, Sara, ali, que sou bem complexa, eu falo assim, cara, quando eu estou insegura, a primeira coisa que me vem na cabeça é encontrar uma desculpa para que aquela coisa não seja feita. Depois, eu começo a me humilhar internamente. Tipo, sabe, do nada que você tá assim pensando e fica, nossa, eu sou horrível mesmo. É óbvio que isso não ia dar certo. E aí, antes eu achava que era só o meu... Não, calma lá, tá tudo bem. Tá. Antes eu só achava... Tá tudo bem, gente. Antes eu só achava que isso era uma reação normal minha, que eu pensava coisas assim sobre mim o tempo inteiro. E aí, quando eu entendi que, na verdade, essa é uma reação de um sentimento que é a insegurança, eu comecei a encontrar outras maneiras de não só ficar me humilhando mentalmente, porque, no final do dia era eu que ia sofrer as consequências emocionais dessa humilhação. E aí, quando você entende, estou me sentindo insegura, o que isso significa, sabe? Assim como a gente sente felicidade, assim como a gente sente paixão, a gente vai sentir insegurança. E aí a minha mente agora começa a entender, estou chegando nesse auge. O que eu vou fazer para olhar para esse sentimento de insegurança, dar a mão para ele e falar, cara, eu sei por que você está aí. Por quê? Porque eu estou construindo um sonho. Porque eu estou acordando e tentando algo novo. Porque eu estou me dando a chance de ter autocompaixão. E é óbvio que isso vai me deixar insegura. Porque ninguém me ensinou. E aí, quando você cria de fato, um mecanismo também de defesa, você começa a entender que ele é mais íntimo seu. E aí, de fato, essa autossabotagem, que na verdade também nem é mais a gente reagindo sobre não conhecer de fato as nossas reações, você vê que elas silenciam. E aí hoje, por isso que eu falei que estava tudo bem, eu adoro, Sara, ainda mais pós uma experiência que eu tive muito forte na minha vida, eu gosto de me sentir insegura. Porque isso me devolve a sensação de que eu estou viva. Do tipo, se eu estou insegura é porque eu estou construindo algo. E é óbvio, entendeu? Mas é óbvio, gente, eu sei que a insegurança talvez não é um sentimento que a gente quer alimentar. Mas a partir do meu comportamento, daquilo que é individual, minha metodologia de aprendizagem, eu consegui colocar a insegurança nesse lugar. Mas o processo é muito difícil, porque às vezes isso demanda muita energia. Sim. Demanda me ver construindo um sonho, mas em casa deitada na cama, assim, literalmente, falando, eu não quero sair daqui. Eu entendo porque você fala em segurança, mas quando eu trago para minha perspectiva, talvez é me sentir mais desafiada. É algo que me faz, de fato, eu me sentir muito viva, mas nem sempre. Às vezes eu preciso também respeitar que eu estou em período de extremo conforto. Assim, extremo conforto, e é isso, porque também, aquelas coisinhas da infância, sabe, vício em adrenalina, sabe, tentar sair da zona de conforto que é da adrenalina.
Mas, Elisama, ouvindo a Sara falando, o que ela faz é uma maneira de aplicar a comunicação não violenta em nós mesmos? Cara, para mim, uma das coisas mais bonitas da comunicação não violenta é a gente criar essa intimidade com os nossos sentimentos. Chamá-los para conversar, sabe? Eu não tenho mais medo do meu medo, eu vou chamar meu medo. Não, tá, amigo, senta aqui. Vamos bater um papo. O que você quer me contar sobre mim? Ah, eu tô com muita raiva. A raiva, gente, ela é como se fosse uma capinha. Tem outro sentimento por baixo dela. O que você está escondendo aí? Me conta. Quem é que está aí embaixo? Estou frustrada? Estou com medo? Estou ansiosa? O que está por trás de você? Então, é você parar um tanto de ter medo de quem você é e do que você sente e passar a tomar mais posse disso. E prestar atenção no outro também. O Marshall Rosenberg, que é o cara que esquematizou a comunicação não violenta, ele tinha uma fala que eu amo, ele dizia que da boca humana só saem duas expressões, por favor e obrigada. O que ele queria dizer é que a gente está sempre pedindo algo para o outro. Normalmente a gente não tem consciência do que a gente está pedindo. Então, às vezes eu estou te pedindo só escuta, às vezes eu estou te pedindo que você faça alguma coisa, às vezes eu estou te pedindo a tua opinião sobre algo, mas eu estou te pedindo quando eu falo. A gente não tem essa que a gente fala tanto. Não, estava só comentando. Só falei. O clássico. Não tem, tá, gente? A gente não está só comentando, não. Você comentou que você queria alguma coisa. Qual que é o problema? Normalmente a gente não tem consciência. Que por favor é esse que está saindo aqui? Porque esse por favor, ele me coloca num lugar de vulnerabilidade. O que eu estou te pedindo quando eu estou falando com você assim? Por que eu comentei isso? O que eu queria que você entendesse? Intencionalidade, sabe? O que eu queria que você entendesse com o que você fala? O que eu queria agora? E aí essa coisa da coragem, ela é muito específica de cada um de nós, porque cada um de nós tem o seu martelinho que a gente vai usar e que é muito único. Então, assim, para mim, coragem, inúmeras vezes, é eu conseguir não agir. Falar, vou ficar quietinha. Agora eu não vou reagir. Eu vou só respirar. Eu não vou morrer se eu ficar quieta agora e eu não tomar uma atitude. Sim, talvez a impotência seja o sentimento mais difícil para mim. Eu falei ontem na terapia, falei, amiga, eu estou falando que eu seguro um touro bravo dentro de mim, já tem anos, eu estou cansado, o bracinho está doendo. Porque em diversas situações, eu sou um trator, sabe? Apareceu o problema, assim, estou insegura, então vamos. Então, já que eu estou insegura, vamos logo, porque aí eu já acabo logo com essa insegurança. Acabou. Não vou ficar com essa insegurança, não. Então, é muito covardia. A minha coragem é um exercício de, peraí, eu posso ficar com esse medo? Tá tudo bem, Elisama, você vai ficar com esse medo agora, amiga. Vai ficar uns diazinhos assim, só sentindo esse medo. Vamos entender o que ele está te contando sobre você. Porque o que acontece? Eu entro num espaço de aceleração para fugir do sentimento, que aí eu não tomo uma atitude pensada. Eu não faço esse questionamento de o que é que eu estou sentindo aqui. Por que isso é importante para mim? Então, cada um de nós vai descobrir como que é isso em nós. É muito único. Que por favor é esse que está vivo dentro de mim? Então, assim, a gente trouxe as perspectivas da comunicação não violenta muito de, é um jeito de falar, usa essa palavra, não usa essa, e tem os passinhos. Não, não é sobre isso. É o que está vivo em mim nessa conversa agora. O que é muito importante para mim agora que a gente está falando? O que é que eu preciso cuidar nessa conversa agora? Porque a gente se perde nisso. E aí, se eu não sei o que é importante para mim, como eu determino o que é negociável e o que é inegociável? Eu costumo brincar que o limite é como aquela fitinha amarela dos crimes que a gente vê nos filmes. Sim, todas nós temos um rolinho daquilo na mão. Só que se eu não sei qual que é o perímetro que eu quero cuidar, não adianta, se o crime aconteceu no quarto, eu estou botando a fitinha lá na varanda, estou deixando o que era importante desprotegido. Você acha que toda vez que a gente estiver prestes a ter uma conversa difícil, a gente deveria se perguntar o que eu quero disso? O que é importante para mim? O que é importante para mim? O que é importante para mim aqui? Porque assim, o que eu quero, muitas vezes, é muito imediato. É muito imediatista. O que eu quero agora? Um bolo de chocolate. Muita coisa. Posso fazer bem? Talvez não. É o que eu quero agora. Entende? Então, assim, não é sobre o que eu quero agora. O que é importante de verdade para mim agora? Se eu sou mãe,
Quem aqui tem filhos sabe que uma criança com sono, tudo que ela não quer na vida é dormir. Ela está precisando, o olho está coçando, o olho está vermelho. Ela é um gremlin, mas ela não quer dormir. Não é o gizmo, tá? É o gremlin depois da aguinha, depois de alimentar, depois da meia-noite. Mas ela não vai dormir. E aí, como mãe, eu olhava para meus filhos e pensava, ele quer ficar acordado e brincando, mas ele precisa dormir. O querer dele não vai ser atendido agora, porque eu vou para a necessidade dele. Porque é importante para ele. E aí eu trazendo esse exercício para a minha vida. Ok, o que eu quero agora é ligar, é fazer logo, é fugir da dor, é resolver isso. Mas o que é importante agora? Que vai um pouquinho além do que está aqui na espuminha do meu querer. Se eu mergulhar um tiquinho aqui, o que é importante nessa conversa? E tem uma frase do Emicida que eu sempre repito, que é, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Estou representando meu sonho nessa conversa? Eu estou representando meu sonho quando eu sento aqui para encontrar essa pessoa? O meu comportamento perto dela representa meu sonho? Porque assim, se eu sou a única representante do meu sonho na face da Terra, e eu não estou representando ele nessa conversa, eu não estou representando ele nos nossos encontros, amor, ele está quietinho ali no canto, abandonado, pegando poeira. Muito bom, Elisama. Você é uma gênia. É verdade. Admiração né? total. Não é? Não, Me dá bizarro, vontade de... bizarro. Eu quase me joguei agora no Da Verde para escutar melhor. Né? Você não tá meio... bizarro. Meu Deus! Uau, qual é o meu sonho? Nath... Momentinho fã. Momentinho tiete. Nath, mas pensando nesses fluxos mentais, eu adorei separar o que eu quero do que é importante. Eu vou aplicar assim, sem parar, vou me tornar obcecada. Mas você fala sobre como 3 frases que começam com "e" te ajudam a sair desses fluxos. Isso não é tudo, isso não é sobre mim e isso também passa. O "isso não é sobre mim", para mim, seja o mais valioso, porque a gente subestima o poder de deixar de levar as coisas para o pessoal, né? Muito. E acho que, para mim, assim, é um exercício para a vida. E essa do "isso não é sobre mim" é uma história ótima, muito humana também. Um dia eu estava em casa, sentada no sofá, tomando um cafezinho, rodando o feed do Instagram. Rodando. E aí apareceu um vídeo interessante, uma pessoa que apareceu lá no meu feed, e a pessoa estava falando um negócio interessante, me chamou a atenção, mas 3 segundos de vídeo eu só conseguia pensar na cor da parede do quarto da pessoa. Em um momento, sabe quando a sua cabeça desliga, assim, você sai fora do corpo, e eu comecei só a olhar para a parede da pessoa, e não só olhar, mas pensar, mas gente do céu, por que pintou dessa cor, né? Misericórdia! Mas misericórdia, ninguém deu um toque. Eu não tenho um amigo. Ninguém falou ali, tipo, cara, essa cor não. Pinta na sala essa cor, mas no quarto não. E aí fiquei pensando, mas como será que essa pessoa dorme e acorda com essa cor? Será que ela abre a janela? Tem uma luz, assim, que nem aqui no teatro, para dar uma iluminação. E aí, quando eu me vi, eu estava, assim, muitos minutos pensando sobre uma cor de parede que não é a cor do meu quarto. E aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Sabe que tem a Lúcia Helena Galvão, não sei quantos conhecem aqui, mas ela traz uns pensamentos muito interessantes e ela conta uma história, que é a minha representação nessa história, que ela diz que um dia ela está tirando água, choveu na casa dela, e ela está tentando tirar água do quintal da casa dela. Toda vez que ela tenta tirar a água com o rodo, a água escape e vai para o lugar mais baixo. Aí ela puxa de novo, a água escape e vai para o lugar mais baixo. Eu falei, gente, essa é a minha consciência, né? Ela diz, é assim, se a gente se distrai, a nossa consciência vai para o lugar mais baixo. Eu estou aqui há 10 minutos pensando sobre uma parede, uma cor, sobre uma escolha, em última análise, que não é minha, que eu não preciso pensar sobre isso. E aí foi muito interessante, porque daí eu comecei a rir, né? Porque é ridículo ficar ali discutindo com a pessoa dentro de mim. E aí eu falei, olha que lição interessante, né? Enquanto eu estou preocupada em entender a escolha que uma pessoa fez para a própria vida, eu não estou prestando atenção na minha escolha. Eu acho que esse vídeo me ensina sobre me perguntar qual é a cor que eu gosto tanto que eu pintaria a parede do meu quarto, mesmo que atrapalhasse a entrada da luz, mesmo que tomasse conta de todo o cenário.
né? E aí eu cheguei a essa conclusão, falei, cara, que delicioso, isso não é sobre mim. Que delicioso, a escolha dessa pessoa não é sobre mim, que liberdade. Só que assim, eu tenho que fazer esse exercício constante, porque paredes de quarto aparecem o tempo todo, né, no feed. Às vezes não é parede, às vezes é uma pessoa fazendo uma parada que você fala, cara, mas eu não faria isso. E aí quando você vê, você está meia hora falando, eu não faria isso. Mas o que você faria, né? Natália, o que você faria, minha cara amada? Né? Quais são as escolhas que você quer fazer para a sua vida, em última análise? E esse é um mantra que eu tenho no post-it no meu computador, porque se eu me distraio, eu estou lá pensando na vida dos outros e conversando com os outros dentro de mim. E a pessoa nem sabe que eu existo, né? Tá felizona com a parede do quarto. Inclusive, se você estiver aqui, a parede é linda. Aquelas. Eu estou muito curiosa para saber a cor. Não posso falar, gente, não posso dizer. Mas isso também passa... Também é bem valioso, né? Muito. Eu tenho... Gente, eu sou ansiosa. Eu não gosto de falar eu sou ansiosa. Eu tenho ansiedade, né? Acho que quase todo mundo tem. Ansiedade é normal, às vezes ela extrapola. Mas, às vezes, eu vou dar uma imagem para vocês verem como é a minha cabeça, às vezes. Às vezes eu sinto que eu estou caindo num túnel escuro, completamente escuro. E aí esse túnel é como se eu estivesse com o corpo completamente jogado nesse túnel e eu vou caindo, 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 caindo. Ele não tem chão, se tivesse seria melhor, mas ele não tem. E aí eu só vou caindo. E aí esse mantra do isso também passa é como se fosse um galho ou um apoio em que eu consigo me segurar. Nem sempre me lembrar que isso também passa me tira desse túnel, saca? Só que ele consegue me dar um apoio onde eu falo, isso também passa. Tá tudo bem, Natália, isso também passa. Vamos lá, um passo depois do outro, um passo depois do outro, isso também passa. E aí é um lugar que eu consigo atravessar. Atribuem essa frase ao Chico Xavier, mas, assim, 90% das frases ou é Clarice Lispector ou é Chico Xavier, né? Então eu não sei se é dele. Não sei, gente, mas é uma frase que eu pego emprestado e que compõe o segundo I do mantra dos 3 Is, que são mantras que conseguem me tirar desse fluxo mental e pensar, cara, tá muito ruim aqui, cara, tá ruim demais, tá desconfortável, mas isso também passa. Vamos lá, lei da impermanência, eu vou conseguir, se eu não vou conseguir reorganizar fora, eu reorganizo dentro e isso também passa. Eu adoro me lembrar também, já sobrevivi piores. Perfeito, perfeito. Vambora. Lela, eu amo o episódio. A gente espera a dor para mudar? Perfeito. Porque, assim, eu entrei em parafuso. Eu também. Por isso que eu gravei. Sim, obrigada, gente. Mas, de verdade, dá para mudar sem ser na dor? Dá para a gente estar feliz e querer mudar? Você chegou numa conclusão? Por favor, me ajuda. Cheguei. Chegou? Me conta. Eu cheguei com um biscoitinho da sorte, daquele chinês, sabe? Eu estava pensando sobre isso por conta da música da Willow, que ela fala, por que a gente espera a dor para mudar? E aí eu fiquei, por que a gente espera a dor para mudar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, nesse dia, eu pedi um yakisoba, e aí veio um biscoitinho chinês que veio uma sorte que era assim, os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Aí eu fiquei, acho que dá para mudar sem doer. Deixa eu ver. E aí eu comecei a pensar nas minhas experiências, porque assim, fico pensando muito nas minhas experiências de mudar sem doer, pensando em um relacionamento amoroso péssimo que eu passei, que estava péssimo em looping. Então fica naquele ciclo de tá desconfortável, mas vou ficar aqui porque está desconfortável, mas eu já sei, e aí fica naquele looping e eu sem acreditar na minha capacidade de sair desse lugar e exausta. Então, 2 coisas se somaram juntos com um homem feio que estava ali me fazendo ficar nesse Sempre lugar. um homem feio. Sempre um homem feio, impressionante. Sempre um homem feio. E nesse, eu não consegui mudar, mudaram por mim. Então, esse bofe terminou comigo. Para completar, gostosos também se humilham, nesse caso também. E aí, ele terminou comigo, e eu fiquei, cara, por que eu fiquei tanto tempo nesse lugar, doendo, e não mudei? E aí eu fiz uma promessa para mim, eu falei, da próxima vez você vai mudar no primeiro sinal da dor. É óbvio, eu me relaciono com homens, apareceu outro homem feio que veio tirar minha paz. Quase em seguida, assim. E aí ele deu um sinal para mim de que ele ia ser
um homem feio de novo. E aí eu falei, calma. Aí não, mas sério agora, gente, eu tive um raciocínio de tipo, eu estou muito envolvida nesse relacionamento, ele vai me machucar, eu estou conseguindo identificar os sinais. Eu vou tomar uma decisão agora. E eu terminei com ele, e logo depois eu conheci o homem que vai ser meu marido agora. Então, ainda bem que eu terminei. Uma história como feliz, é que é aquele negócio? Nath. Era esse o momento, era esse o Como momento. que é o nome? Tem que confiar que o melhor acontece. Exato. Vamos lá. Viu? Finalmente, Vocês são Marta. muito esse é o- desesperançosas. E aí eu comecei a adotar essa postura assim para tudo na minha vida. Todos os tipos de relação, ambientes, lugares, qualquer coisa. Cara, eu não quero mais esperar a dor para mudar. E não quer dizer que eu estou fugindo da dor, porque é isso. Às vezes tem processos que não tem para onde escapar. E tem processos que é até construtivo você encarar e aprender a lidar com eles, porque aí você pode olhar para trás e falar, já passei por coisas piores. Mas a gente também não precisa ficar se submetendo à dor o tempo todo e testando o limite do quanto a gente consegue aguentar. É aquela coisa que eu sempre falo, que é, eu sei que você aguenta, mas não aguente. Não tem porquê. Às vezes não tem porquê você insistir num relacionamento, num lugar, num trabalho, seja o que for, assim. Então, eu tenho tentado, principalmente em coisas que são muito importantes para mim, e aí isso exige uma certa dedicação de olhar para dentro e entender o que é importante para mim. Né? É importante a minha paz, é importante o meu progresso, é importante me sentir amada. O que é importante para mim agora? E isso tem que ficar revisitando, né? Porque é uma coisa que muda. O que é importante para você, de acordo com as fases da sua vida, isso vai mudando e você tem que revisitar. Então, gente, se você chegar a uma conclusão, sinto muito, amanhã você vai ter que chegar a outra e depois você vai ter que chegar a outra. É um processo que não acaba. Mas na hora que você se compromete com isso, de que você se compromete em primeiro lugar, com você mesma, ser fiel a você mesma, cara, eu acho que isso te facilita tomar umas decisões assim que são difíceis, são escolhas difíceis, que te sacodem, que te tiram do lugar que é confortável, que as pessoas vão questionar, as pessoas falam, você está maluca? Você vai largar isso para ir para isso? Mas se você tem o comprometimento de falar, eu estou comprometida com o que é importante para mim e eu sei o que é importante para mim porque eu fiz o exercício de pensar sobre isso, eu acho que isso te facilita as escolhas e você escolhe a dor que é impermanente, que é uma dor que você tem que encarar, como a Elisama colocou, é uma dor que existe, mas é uma dor que você vai enfrentar para chegar a um lugar que você escolheu e não um lugar que você está porque você está com medo do que você não consegue bancar, sabe? Foi genial isso, né? Porque você colocou o exemplo exatamente do que a Elisama disse. Começa com um erro inconsciente, dor, e você fez um acerto inconsciente. Quer dizer, consciente, né? Consciente. Com fé vai ser inconsciente. Consciente. E esse esforço de que você vai ter que olhar para a dor para você ter esse acerto consciente, sabe? Porque a gente tem a tendência de botar chantilly na merda, né? Então, assim, mas olha, tem um lado bom. Pelo menos ele não é igual aquele outro feio, porque pelo menos ele já me levou para conhecer a mãe dele. Porque pelo menos a gente vai tacando chantilly na merda, mas assim, a merda ainda é merda. Não importa o tanto de chantilly que você botou nela, assim, ela continua sendo merda. Você precisa olhar para isso e falar, cara, não quero. Ao que você está se apegando, né? Não dá. Vamos botar o chantillyzinho aqui do lado e dar nome? Tá ruim. Não estou gostando. Não é onde eu quero estar. Tá doendo. Então, isso não é legal. Estou aprendendo com a vida. Pois é, mas eu estou vivendo. Não me matriculei no workshop. Chega de aprender. Quero prazerzinho gostosinho. Chega. Chega de aprendizado. Chega, eu não quero aprender mais nada. Eu só quero viver. A gente precisa ser honesta com a gente, sabe? Só que, como mulheres, nós somos socializadas com esse potinho de chantilly que a gente sai passando em tudo que está ruim na vida para falar assim, mas nem tá tão ruim assim, ó. Sabe? Se mantendo em situações muito violentas e muito difíceis. Bom, primeiramente, queria dizer que se o municipal aceitar, eu gostaria de voltar aqui todo mês com vocês. Então, assim, uma vez ao mês a gente pode se reunir novamente. E para a gente finalizar, eu comecei falando que se eu fosse escolher ter um grupo, um comitê, um grupo no WhatsApp,
para momentos de decisões na minha vida seria com vocês. Vamos fazer já. Agora. Vamos criar que horas? Comitê das decisões. É urgente. E eu queria que vocês, eu tenho certeza que... Vocês podem estar no grupo do WhatsApp também, tá? Eu não queria excluir ninguém. Eu queria saber de vocês, qual conselho vocês gostariam de ter ouvido ou ouviram em momentos de decisão chave da vida de vocês? A Lela vai pensar, porque ela fez uma cabecinha. Me dá um tempo. Eu acho que eu posso compartilhar. Por favor. Teve um momento muito trivial, gente. Não foi um momento assim daqueles que, se fosse um filme, seria o pico do filme, sabe? Tipo, foi naquela cena bem secundária mesmo, mas que eu recebi uma pergunta, uma afirmação, talvez, da minha terapeuta, Renata, que ela disse, rapidamente contando a história, eu estava numa situação ali, e aí eu fui para um evento, e aí eu estava com uma pessoa nesse evento, e a pessoa me deixou lá. Ela prometeu que ficaria ali comigo naquele momento, e a pessoa sumiu, e aí eu cheguei na terapia no dia seguinte, na semana seguinte, falando, nossa, Renata, a pessoa muito ruim, né? Tipo, ela me deixou lá, e ela prometeu que ela ficaria lá, e eu fiquei muito chateada e tal, não sei o quê. E a Renata, brilhantemente, me perguntou, por que você não foi embora? E aí eu tive que assumir a minha parte responsável na história de dizer, porque eu não queria deixar climão, né? Ia deixar mau clima, ia ser chata, ia ser desagradável e tal. E aí a Renata me trouxe uma frase, que é a frase que toda vez que eu preciso tomar uma decisão difícil, fazer uma escolha impopular, sustentar algum tipo de desconforto, eu lembro dessa frase que ela disse, algum desconforto você vai precisar escolher. Seja o desconforto de ficar, e você pode escolher, tá tudo bem escolher, seja o desconforto de ficar nessa festa, nesse lugar, com essa pessoa, somos responsáveis pela nossa vida, é uma decisão, tá tudo bem, é só você que precisa dar conta disso, no fim das contas, muitas vezes, seja o desconforto de ficar, ou seja o desconforto de ir embora, e aí desagradar, e aí virar as costas, enfim. Então, essa é uma frase que sempre me acompanha quando eu preciso tomar decisões difíceis. Qual é o desconforto que eu preciso escolher? E aí, trazendo a referência do livro A Grande Magia, a autora traz uma frase também que acho que conversa muito com isso, que é qual é o... É meio baixo que eu vou falar agora, tá, gente? Mas qual é o sanduíche de bosta que você quer comer? Tipo assim, pesado. Mas tem assim, que ser de bosta? Ela fala. No sentido de... Ela traz muito dentro desse contexto, né? De que toda escolha que a gente vai tomar na vida, muitas delas têm um sanduíche de bosta dos dois lados, né? Então, seja ficar na festa ou seja ir embora. Qual desses você topa melhor? E é massa esse sanduíche de bosta, porque não é gostoso, entendeu? Tipo, independentemente do que você escolher, vai ser ruim. Mas qual é o desconforto que você decide escolher agora, nesse momento, com essa versão? Ou qual é o desconforto que você dá conta também? Porque às vezes é isso, né? Mas esse é um conselho que eu segui para a vida. Amém, Nath. A gente vai fixar no grupo esse. Muito bom. Qual é o seu sanduíche de bosta? Qual é o seu sanduíche de bosta? É o corte, é o nome do corte. Eu tenho uma frase que eu não sei quem é o autor ou a autora, mas que eu lembro o tempo inteiro, porque eu tomo muita decisão impopular. Sou a rainha de fazer as coisas que as pessoas olham e falam, mas por quê? E aí é uma frase que diz que aqueles que dançavam eram considerados loucos pelos que não escutavam a música. Então, essa frase, ela me lembra muito que não vai ser a opinião de todo mundo que é importante para mim. E que eu vou ser louca diversas vezes para o outro, sabe? Mas ele está escutando a música? Ele está percebendo que não dá para ficar parado ouvindo o que eu estou ouvindo? Sentindo o que eu estou sentindo? Se ele não está escutando a música, amor, pode me chamar de louco, tá tudo bem, eu vou continuar dançando, sabe? Assim, tem um exercício de quem que eu estou pegando a opinião? Quem é que está importando tanto para mim agora? Esse eu levo o tempo inteiro, quando eu tomo as minhas decisões que muita gente fala, você tem certeza? E eu penso, está escutando a música? Não está escutando a música, eu estou. Tá alta aqui, eu sei o que eu estou fazendo, estou escutando a música, eu vou dançar, sabe? Amei, lindo, muito bonito. Sarinha. Estou pensando ainda, assim... Acho que o conselho, né, para tomada de decisão, eu sempre falo que toda vez que a gente vai decidir algo, pelo menos para mim, eu gosto de decidir cheia das minhas certezas. Se elas são lotadas de dúvidas, pelo menos são minhas, não
de mais ninguém. Mas eu acho que hoje o conselho que eu daria, principalmente para decisões, lembra primeiro também de quais são as suas necessidades que não cessam. Quando a gente fala sobre a busca incessante pelo autoconhecimento, ou se sentir bem dentro do nosso próprio corpo, ou entender as complexidades da vida que ninguém explica para a gente ainda compete com as nossas necessidades que não cessam. E pisar no chão da realidade, às vezes, pode ser extremamente doloroso em comparação aos seus sonhos impossíveis. Só que o agora, ele é feito do que você tem em mãos para fazer. Então, seja isso uma necessidade que não cessa, que seja dolorosa, do tipo, eu tenho grandes sonhos, mas no final do dia eu tenho muita coisa para sustentar, eu tenho muita pessoa para alimentar, ou eu tenho muito medo de não ter o que comer, ou até entender que os seus sonhos eles se adaptam na realidade do agora. E aí, por mais que pareça que não, você vai encontrar sentido. E aí, enfim, bônus disso nesse é que a saúde mental e emocional, ela só pode ser em narrativas realistas. Eu acho que passou do tempo da gente deixar distante aquilo que é nosso. Tem uma coisa que ninguém pode tirar, é apenas a sua capacidade de sentir, reagir, de aprender sobre si, independente de onde você estiver. Então, a musculatura emocional é a chave mais famosa, feliz, querida, afetuosa que você pode ter com você. E então é o maior conselho que eu dou. Busquem isso, cuidem da saúde mental num lugar de impulsionadora de sonhos, de compreensão de realidade e de sustento para as necessidades que não cessam, porque tem muita coisa que não vai ter explicação. Mas se você tem essa musculatura emocional que está na hora, principalmente, enfim, falando eu, assim, espero que para todas nós, mas em especial para mulheres negras que estão aqui, a nossa musculatura emocional ela é importante porque a gente está viva. Eu sei que é para todas nós, mas de uma mulher preta para outras que tem aqui, lembrem-se que a nossa sobrevivência é só existir na delicadeza dos nossos sonhos e o cuidado da nossa saúde emocional. De resto, é resto. É só resto. Gente, como é que prossegue? Ficou difícil para mim, hein, minha amiga? Eu estava ouvindo uma entrevista justamente sobre tomar escolhas de uma mulher que é especializada em escrever um livro sobre isso. E ela falou uma parada que ficou ressoando muito em mim, que é assim, né? Ela falou o óbvio, que é quando você toma uma escolha, você vai ter que tomar uma escolha de mudança, você está num lugar vulnerável, óbvio. E aí, ela definiu vulnerabilidade de um jeito muito simples, que me deu uma clareza, que é vulnerabilidade é você se expor ao risco de ser rejeitado, muito simplificadamente. Então, o conselho que eu gostaria de ter ouvido é tudo bem as pessoas não gostarem de você um pouco, sabe? Porque quando você vai tomar uma decisão, existem 50 mil expectativas, tanto reais, de pessoas que estão ali realmente falando, você vai fazer isso, né? Tipo, é óbvio, né? Ou é melhor você fazer isso, ou me escuta, eu faço isso. Quanto o que você internaliza do que você viu em filmes, novelas, conversas, comportamentos, etc. Então, existem milhões de expectativas que se colocam no momento de decisão. Mas você só vai conseguir tomar uma decisão genuína quando você bancar o fato de, cara, eu acho que alguém não vai gostar de mim por eu tomar essa decisão. E tudo bem, porque eu mesma não gosto de todo mundo também. Então, seria muito injusto e da minha parte achar que todo mundo tem que gostar de mim, e isso é uma prisão que você se coloca que não tem para onde sair, porque mesmo se você tomar todas as decisões certas, elas vão ser erradas para alguém e muito provavelmente para você. Então, eu falaria para mim mesma, Lela, tudo bem as pessoas não gostarem de você. Elas provavelmente já não gostam algum. Mas elas nem gostam delas mesmas. Eu vou dar um conselho. Por favor. Porque eu acho que quando a gente está tomando essas grandes decisões, provavelmente, mesmo a gente sabendo o que a gente quer, a gente pensa, nossa, vai dar tanto trabalho. Nossa, eu vou sofrer tanto. Não sei se eu vou dar conta. E eu ouvi de uma mulher muito sábia, que é a Luísa Martini, minha sócia, um conselho que ela recebeu, que foi, joga um boné primeiro, para o outro lado do muro. Que eu entendo que é assim, primeiro faz o que é necessário. Vai lá. Sabe, quase um conselho técnico. O que é o mínimo que você tem que fazer para que você consiga movimentar? Para você sair desse emprego, para você mudar de casa, para você terminar um relacionamento. Faz aos poucos.
porque você começa fazendo o que é absolutamente necessário, depois você vai fazer o que é possível, né, para a gente parar de achar que a gente, nossa, como somos heroínas. Você vai fazer o que é possível, mas eu prometo que vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e você vai falar, meu Deus, eu achei que era impossível isso acontecer, isso aconteceu. Então, vai aos poucos e pensa qual que é o boné que você vai jogar do outro lado do muro, que sempre vai ter. Não é meu, é da Luísa, mas bonito, Luísa né? arrasou. A Luísa está em arrasou. algum lugar. Luísa. Acho que tem uma coisa que é... Não vamos terminar não, vamos ficar aqui. Não, que você falou isso, eu pensei numa coisa que é toda tarefa pode ser uma pequena tarefa. Toda tarefa pode ser quebrada numa uma tarefa menor e numa tarefa menor. E às vezes quando a gente está diante de mudanças que são muito grandes, às vezes quebrar essas tarefas em mini tarefas, como você desenhou, né, é o que nos ajuda a nos movimentar. É isso. E eu acho que, de alguma maneira, o nosso cérebro, só aos pouquinhos, vai. Chega de achar que a gente vai revolucionar tudo. Chega de romantizar isso. Sim. E sozinha não, gente. Anda bem acompanhada. Vai ter momentos que você vai esquecer que você é especial, que você vai esquecer que dá para dividir em pequenos passos, que você vai esquecer que você já viveu coisas piores e está bem. Você vai esquecer, é humano. Então, se cerque de pessoas que vão te lembrar, que vão segurar na sua mão e falar, você lembra o que você viveu? Que você vai ligar e falar, mãe, você acha que eu consigo? Você acha que eu consigo? E essa pessoa vai falar, você consegue, cara. Sozinha a gente não dá conta. Para com essa palhaçada de viver sozinha. Sou contra isso total. Assim, a gente precisa de gente boa do nosso lado, de apoio, de suporte, sabe? Quanto mais a gente é amada, mais a gente se sente amável. Entende? Por que ela faz isso? Obrigada por serem minhas pessoas essa noite. Obrigada a vocês. Foi lindo. E agora, para finalizar, a gente pode fazer um bom dia óbvios em conjunto? 3, 2, 1. Bom dia, óbvios!